Bom dia, senhores. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Tudo em paz? Muito bem. Bom, nas semanas passadas, nós começamos a olhar os povos antigos, os povos da antiguidade oriental, como nós falamos, tá? Os povos do crescente fértil. Na semana passada, nós falamos sobre a Mesopotâmia, tá? Bem superficial, só um comecinho do nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar de um outro povo também do crescente fértil, mas agora não um povo asiático, mas um povo africano, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Se não ficou, volta nos vídeos, assiste de novo, manda dúvida para mim, deixa no comentário, manda pelos outros meios que vocês têm, mas não deixa sobrar dúvida, tá bom? Bem, hoje nós vamos falar sobre o povo do Egito Antigo, tá? O Egito Antigo, ele é um dos povos mais emblemáticos, um dos povos que nós temos mais emoção em falar, né? Por quê? Porque tem muito mito, muito mistério, muita beleza, tem essas pirâmides gloriosas que nós vemos aqui. Hoje nós vamos apenas começar uma leve pincelada, espero que seja de uma maneira mais rápida, só para a gente entender a estrutura e o funcionamento desse povo. Depois, nas próximas aulas, nós vamos ver aspectos culturais, a relação das pirâmides, o que eram, o que faziam, múmias, tudo isso. Mas hoje a gente vai focar mais na parte política e o funcionamento da religião, ok? Então vamos lá. O Egito, ele é um território, né? Hoje é um país, mas ele é um território, ele é uma região que fica no norte da África. Olha aqui, isso aqui é uma foto de satélite mostrando aqui em cima. Vocês conseguem ver a Europa, a Península Arábica. Aqui, ó, é a região da Mesopotâmia que nós estávamos estudando, tá? Essa aqui é a região da Mesopotâmia. E aqui, no norte do continente africano, nós vamos ter o Egito. Olha que interessante. Vocês estão conseguindo ver essa linha branca aqui? Isso aqui é uma das principais características do Egito. Uma das coisas mais importantes do Egito era importante há 5.000 anos atrás e é importante hoje, porque até hoje é ali que tem cidades. Interessante, não é? Bom, então, toda vez que a gente pensa em Egito, a gente para pensar que é África. Toda vez que a gente pensa em África, a gente pensa em miséria, fome, guerra, AIDS, um monte de coisa ruim, não é? Mas o Egito, o glorioso Egito dos faraós, as pirâmides, é África. Tá? Nós habitualmente temos o preconceito de achar que a África é uma coisa só. Às vezes, e muitas vezes, a gente trata a África como se fosse um país. E, na verdade, ele é todo um continente muito diverso, muito variado. Tem fome, miséria, guerra e AIDS? Tem, mas tem muito mais do que isso. Tá? E hoje nós vamos falar de um desses pedacinhos da África, que é o Egito Antigo. Bom, olha aqui, ó, mais perto para vocês, é uma outra imagem de satélite mostrando o Egito, isso aqui mais aproximado. Tá? E aí, ó, tá vendo que tem uma linha aqui toda torta e as cidades inteiras iluminadas? Aqui é o Mediterrâneo. Essa parte aqui, ó, aberta, a gente vai falar que é o delta, tá bom? Mas o que é essa coisa toda torta, iluminada, onde em todo o Egito hoje, a maior parte do Egito está próxima dessa coisa? Vocês conseguem imaginar o que é? O historiador antigo Heródoto, e nós já falamos do Heródoto quando nós falamos dos jardins suspensos da Babilônia, tá? Que ele foi o primeiro historiador, o pai da história, tá? Ele vai dizer uma frase muito famosa: o Egito é uma dádiva do Nilo. Vocês conhecem a palavra dádiva?
Dádiva quer dizer presente. Tá? Esse risco todo tortuoso aí que tem no mapa é o Rio Nilo. Tá? O Rio Nilo, ele nasce no Lago Vitória e ele vem descendo até o seu delta. Olha que interessante. Em volta do Nilo, tudo deserto. Próximo a ele, tudo verdinho. Tá? Então, o que permitiu a existência do Egito foi o Nilo. Só existe Egito por causa do Nilo. A gente sabe que os povos antigos, eles precisavam da água, da disponibilidade da água para crescer. E aí, no Egito, essa fonte de água vai ser o Nilo. Olha que bonito que é. Essa é uma foto do Nilo. Então, você tem esse mar de águas que é o Nilo, aqui. Na margem, verde, vida. E do lado já o deserto, quase tomando conta. É uma cena muito bonita. Olha essa outra imagem aqui. A cidade às margens do Nilo, vegetação, vida. O Egito, ele é esse contraste de vida e morte, deserto e água. Tá? Isso que faz ele ser essa joia do norte africano. E por isso, esse fato dela ser todo cercado de deserto vai explicar, por exemplo, por que por tanto tempo ele fica sem ser conquistado e ele fica quase que sem relações com outros países. Porque para você invadir, você precisava passar pelo deserto, o que torna extremamente difícil. Tá? E aí, eu coloquei essa imagem aqui para vocês conseguirem entender uma ideia que eu vou ter que falar mais lá para frente. Tá? Uma imagem muito óbvia. Tá? Imagina, se eu tenho uma montanha e nessa montanha eu tenho uma nascente, a partir dessa nascente, o rio vai descendo até na foz. Isso é geografia básica, vocês já viram, né? A água sobe, gente? Não, a água sempre desce. Da região mais alta, ela vai descendo até desaguar no mar. Tá? Então, imagina, se eu for falar do Rio Nilo, por exemplo, ele vai nascer aqui no Lago Vitória e ele vai descer até o delta. Olha aqui como é o formato de delta, aquela letra grega, que é um triângulozinho. Até o delta e desaguar no mar Mediterrâneo. Tá? Lembrando que, no caso do Nilo, ele é muito semelhante ao Tigre e Eufrates em relação às cheias. Tá? Lembra que o Tigre e o Eufrates tinham cheias regulares que inundava tudo e trazia um monte de matéria orgânica e fazia a beirada do rio ficar fértil? No Nilo vai acontecer a mesma coisa. Quando, ao degelo das montanhas, o Lago Vitória enche. E aí ele enche também. Tá bom? Bom, por que eu mostrei essa imagem para vocês? Porque no Egito, quando a gente olha no mapa, a gente perde essa noção. Por quê? Aqui nós vamos ter o Alto Egito e aqui o Baixo Egito. Professor, quer dizer que o Baixo Egito é no alto e o Alto Egito é no baixo? Não é. É que mapa é uma representação mentirosa. O mapa a gente sempre vê ele assim, quando na verdade a Terra está assim. No caso do Egito, a Terra está assim. Aqui é o Alto Egito, aqui é o Delta. Mas quando a gente vai representar no mapa, o que a gente faz? A gente traz para cá. Por isso que engana. Tá? Então, não podemos confundir. Aqui, mais perto do mar, é a parte mais baixa do rio. Por isso, Baixo Egito. Essa parte mais perto do Lago Vitória, que é onde o Nilo vai nascer, é o Alto Egito. Tudo bem até aí? Só uma denominação para a gente entender como é que vai funcionar. Bom, se a gente for pensar na estrutura política do Egito, em como é que ela se organizou, como é que ela se estruturou até chegar a reinado, a gente tem que pensar que a primeira forma de governo que a gente tem vai ser os nomos. Tá? Nomos eram cidades-estado. Então, ao longo do rio, surgiram cidades-estado. Semelhante às da Mesopotâmia. Cada cidade com o seu governante. O governante do nomos é o nomarca. Então, nós temos o nomarca. Cada tipo de nomos vai ter uma forma de governo, uma forma de política, uma forma de religião. Todos esses nomos
são independentes. Com o passar dos séculos, esses nomos vão tendo nomarcas mais ferozes, mais expansores, e eles vão unir esses nomos em reinos, em dois grandes reinos. Nós vamos ter o reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. Dois reinos aí formando. E aí, um rei do Baixo Egito, chamado Nemés, ele vai fundar o império, ele vai dominar o resto e fundar o império. E aí nós vamos, esse rei que vai unir tudo isso, ele vai trazer para si o nome de Faraó. Tá? O primeiro faraó vai ser um rei que juntou o Baixo e o Alto Egito, dando origem ao império. O império vai ter 3 fases: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Nós vamos ver as diferenças deles depois, tá? Mas agora isso basta para a gente. Eu preciso que vocês entendam que o Egito ele não surge já com um faraó mandando em tudo. Ele também teve uma evolução política que o levou até aí. Ok? Bom, e a sociedade egípcia no Império? Aqui, gente, a gente já está falando, a gente está esquecendo já a parte de reino e a parte de nomos. Quando se formaram os impérios, essa é a estrutura básica da sociedade egípcia. No topo da pirâmide, o faraó. O faraó é considerado um deus vivo. Quando a gente for falar das características culturais do Egito, eu retomo isso para vocês. Mas vocês precisam entender que o faraó ele é Deus. Diferente de outros reinantes, de outros governantes que vão ser representantes de Deus, terão poder investido por Deus, o faraó não, ele é Deus. Ele é o Deus vivo do Egito. Eles acreditavam que se não houvesse um faraó, o sol não nasceria. Tanto que eu sou faraó. Eu morri, eles coroam no mesmo dia o próximo faraó. Senão no dia seguinte o sol não vai surgir. O sol surge pela vontade do faraó. Olha como ele é importante, tá? Abaixo do faraó e sua família, nós vamos ter os sacerdotes. Olha como ser sacerdote é importante no Egito. Ele está acima da nobreza. Os sacerdotes são os homens que cuidam da religião. Tá? Nós vamos falar já da religião egípcia, mas eles são de extrema importância. Além deles controlarem a religião, eles ainda controlam muito do conhecimento. Eles controlam a questão da mumificação, que é muito importante. Lembrando que a mumificação, que nós veremos em outra aula, ela é religiosa. Tá? Abaixo dos sacerdotes, nós vamos ter a nobreza, os nobres, os parentes mais afastados aí do faraó, as pessoas que são de origem daquela primeira família lá que unificou. Tá? Depois, os escribas. Olha que importante, escriba é o cara que escreve. O cara que escreve é mais importante do que o soldado, mais importante do que os artesãos. Por quê? A escrita no Egito, ela vai ser extremamente complexa. Nós vamos ter 3 tipos de escrita, que nós conversaremos num outro momento. Mas se tornar escriba era lento, demorado, e tudo no Estado egípcio passa por um escriba. Alguém tem que registrar tudo. Alguém tem que escrever cada parte. Tá? Quantos grãos, quanto imposto, quantos escravos, quantos quilos, quantos bois, quantas pedras, quantos templos. Tá? E aí o escriba está aí. Depois nós temos os soldados, os camponeses e artesãos, que são a maior parte da população egípcia. A gente não pode pensar que o Egito era uma sociedade urbana, porque não era. A maior parte da população vivia no campo. Tem cidades? Tem. Cidades muito importantes. Tebas, Luxor, enfim. Mas a maior parte da população egípcia vive no campo. E aí nós vamos ter, por último, na base da sociedade, aí,
os escravos, que são de dois tipos também, ou por dívida ou por guerra, tá? Nós vamos ter aí alguns episódios muito peculiares. Por exemplo, os hebreus vão se tornar escravos no Egito. E aí vai dar aquela historinha que vocês conhecem do Moisés e tal, mas isso fica para um momento futuro aí nosso, tá bom? Bem, talvez a coisa mais interessante, mais curiosa, mais que nos chame a atenção do Egito seja a sua religião, que é muito diferente da nossa, tá? Aí, se vocês olharem para essas figuras, para essas imagens de alguns, e aí nós temos dezenas de deuses, vocês já conseguem ter uma ideia, mesmo que bem básica, de como é a religião egípcia. Tá? Qual é a primeira característica que vocês conseguem perceber olhando? Eles não são monoteístas. Por quê? Monoteísta é um Deus. Eles têm um Deus? Não, eles têm vários, dezenas de deuses. E esses deuses têm algumas características peculiares. Hoje eu vou apresentar para vocês a característica central da religião, que ela é uma religião politeísta, animista, antroposomórfica. Olha, parece até um xingamento, né? Mas o que eu quero dizer com politeísta, animista, antroposomórfica? Isso. Politeísta. Poli significa vários. Theos, Deus. Então, politeísta, vários deuses. Vocês lembram que na Mesopotâmia nós conversamos que eles também eram politeístas, eles também acreditavam em vários deuses. Animista. Animista é quando esses deuses eles têm poder sobre a natureza. Ou o Deus ele é um elemento natural, ou ele tem poder sobre um elemento natural. Por exemplo, o Sol. Sol. São três deuses egípcios. Amon, Ra e Atom. Três deuses só para o Sol. Tá? Aí nós temos também a noite, que é Nut. Nós temos o Nilo, é um deus. Tá? Ou seja, olha aí como coisas da natureza. Você tem vários elementos aí. Esses deuses, eles são elementos naturais e alguns deuses têm poderes sobre a natureza. Tá? E o antroposomórfico, deixa eu tirar minha cara do caminho para não atrapalhar vocês. Aí, então é politeísta, animista, antroposomórfico. Antropo significa homem. Zoou significa animal. E mórfico, forma. Aí ficou fácil, né, professor? Antroposomórfico, Deus, eles têm vários deuses e esses deuses têm a forma de homem e de animal. Às vezes, misturada. Corpo de homem, cabeça de animal. Às vezes, tudo homem. Às vezes, tudo animal. Tá? E aí, ó, ficou mais fácil de dar nome para essas estatuazinhas, né? Olha aqui. Politeísta, porque são vários deuses. Cabeça de animal, cabeça de chacal. E corpo de homem, antroposomórfico. Fácil agora, hein? Bom, entendemos esse princípio? Vamos dar uma olhadinha, então, numa outra característica fundamental, que é a economia. A economia, quando eu falar em economia, gente, eu estou falando de forma de gerar riqueza. Como um povo, um estado, uma nação gera riqueza. E aí fica muito claro, a partir dessa imagem, que a principal fonte de riqueza dos egípcios é a agricultura. Tá? A agricultura é a base econômica egípcia. Eles dependiam do Nilo para tudo. Tanto para irrigar as plantações, tanto para beber a água, quanto para pescar, quanto para caça. Tá? Então o Nilo ele resolve todas essas coisas. Tá? E o que eles cultivavam? Trigo, cevada, legumes, frutas. E aí a gente já consegue perceber que a base alimentar do Egito vai ser o pão que eles vão fazer. E aí, ó, cevada aí surgindo, gente. Cevada lembra do quê? Cerveja, tá? Os egípcios vão criar a cerveja. Não a cerveja que a gente compra hoje, Skol, Brahma, Kaiser, não.
uma outra coisa que nós falamos numa outra aula, tá? Mas já vou deixar com vocês aí a sementinha. A cerveja ela vai servir como uma forma de purificar a água. O álcool presente na cerveja torna a água limpa para o consumo, tá? Mas voltando aqui. Então, a agricultura é a maior forma de riqueza. Essa imagem é muito legal, gente. Ó. Se vocês repararem no fundo, nós temos o Nilo passando, nós temos camponeses colhendo trigo, transportando esse trigo e estocando esse trigo. E aí, você percebe aqui no canto, na sombra, tranquilinho, quem que é esse carinha? É um escriba, tá? É um cara que vai anotando, ele está só sentadinho, vendo tudo que está acontecendo para poder registrar. Bom, a agricultura no Egito, ela era de posse do faraó. Todas as terras pertenciam ao faraó. O Egito pertence ao faraó. E aí ele autoriza as pessoas a trabalharem nessa terra. Então, o Estado tem o controle de todas as terras e ele organiza o trabalho. Olha aí, gente. Tá vendo os camponeses cortando o trigo com a foice? Tá? Esses bois vão girando para moer, para separar o trigo das suas vagas. E a mulher está jogando aí para cima para a palha voar. É um processo para limpar o trigo. Tá? E aí, nós precisamos entender, então, algumas coisas dessa aula. Primeiro, a política. Como é que se dá? Primeiro era nomos, depois reinos, depois império. No império que aparece a figura do faraó. A religião, politeísta, animista, antroposomórfica. E a base econômica é a agricultura, onde a terra é controlada pelo Estado, pelo faraó. Tudo bem? Simples, facinho, né? Bom, se vocês tiverem alguma dificuldade, se vocês tiverem algum problema, deixa no comentário, me contate por outros meios que eu estou sempre à disposição para poder tirar qualquer dúvida de vocês. Tá certo? Grande abraço, tchau!